Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar agora sobre a questão da etnia, superação da ideia de raça entre seres humanos. Isso é um tema importantíssimo ainda hoje, por quê? Porque, por incrível que pareça, ainda há muitas pessoas que utilizam a palavra raça para se referir a seres humanos, né? Então nós vamos tentar demonstrar a partir dessa aula como que este conceito, né, ou tentativa de conceito é equivocado, né? E por que ele foi se tornando equivocado, tá? Bom, primeira coisa, pessoal, para entender essa questão dessa superação, é entender o que é a ideia de etnia, tá? E por que é mais utilizada hoje. Bom, pessoal, primeira coisa então, a palavra etnia ela vem da palavra etnos, da antiguidade, né? Principalmente da Grécia. Etnos quer dizer, pessoal, aí povo, tá? Então, lá na antiguidade, lá na Grécia Antiga, as várias cidades, quando elas iam se referir ao seu povo, a sua origem, elas falavam do etnos, né? Então, o que acontece lá? Então, você tem o povo ateniense, o povo espartano, o povo coríntio. Então, depende da cidade que você fosse falar e quando se referisse ao povo, o etnos era isso, era a questão da origem, né? Bom, o que ocorre, pessoal, é que o etnos hoje, para a gente entender basicamente aí o que ele tem relação, com o que ele tem relação, então a gente tem que pensar na língua, né, no idioma que aquele povo fala, a questão da história, né, o que une ali como história aquele povo, né, além disso, a questão das crenças, aí tem a ver com a religião, né, se tiver alguma religião, seja monoteísta ou politeísta, enfim, crenças em geral, né, e tradições, né, rituais ali que fazem parte do povo, enfim, muitas vezes tem a ver com as próprias crenças, né. Então, esses aí são os 4 aspectos principais para a gente entender o que é uma etnia. Só que eles não são estáticos, tá? A gente tem que tomar cuidado para não achar que a vida toda dos povos vai ser a mesma coisa sempre, né? Eles vão ter a mesma língua ali cristalizada, as crenças não vão mudar, elas mudam, tá? Então, a gente tem que entender que isso aqui, nada disso é estático, tá? Então, esses aspectos aqui, eles não são estáticos, tá? Isso a gente tem que ter claro. Tá? O seguinte, pessoal, raça foi uma classificação entre os povos que existe aí desde tempos imemoriais, né? Escritos antigos a gente vê isso em escritos da Idade Média, mas é o seguinte, até o fim do século XVIII não havia uma classificação com pretensão científica. Era uma classificação ali que os povos faziam para se diferenciar entre si, mas não tinha uma pretensão científica nisso, né? Então se enxergava muito a questão assim da cor da pele, se enxergava muito a questão também da língua que se falava, né, de alguns costumes, mas não se utilizava isso para dizer assim que cientificamente algum povo era superior ao outro. Quando é que vai começar isso a acontecer? Vai ser no fim do século XVIII para o início do XIX e vai durar isso até o início do XX, tá? Que aí vai levar a humanidade a grandes tragédias, inclusive, né? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, com o nazismo. Então foi um exemplo aí, o pior exemplo talvez de todos, tá? Então assim, então nós temos aí até o fim do século XVIII aí essa não pretensão científica. Então a partir do século XIX você tem esta pretensão científica, tá? Então o que é da hierarquização das raças, né? Havia uma hierarquização. Então era comum em pensadores aí como Gobineau, né, o francês, o Agassiz também, outro pensador, outro homem aí que tentava fazer ciência, né, na época. Enfim, eles vão fazer uma tentativa de hierarquização das raças, né? Então o que acontece? Isso aí tinha uma pretensão científica na época, porque eles acreditavam realmente assim que a ciência demonstrava que havia uma diferenciação, uma hierarquização entre raças aí na questão do ser humano, né? Então não se pensava na raça humana, né? Pensava nas raças entre os seres humanos. Então assim, o que acontece? Tá aí, ó, uma imagem aí que era bem comum. Então vocês estão vendo aí que tem um crânio de uma pessoa branca, o crânio de uma pessoa negra, né? O suposto crânio de uma pessoa negra, né? E aí se fazia isso, o crânio da pessoa negra nessa ilustração, para mostrar que era próximo do chimpanzé, né? Só que esse crânio que
era colocado aí no século XIX é completamente enganoso, né? Porque o crânio do negro e o crânio do branco é o mesmo formato, né? Então, assim, o que acontece então é que no século XIX se forçava uma deformação aí da característica real do crânio do ser humano, no caso dos negros, para fazer eles parecerem com os macacos. Era isso que se fazia, né? Então, o que acontece? Além disso aqui, se colocava a hierarquização, por exemplo, colocando o ser humano branco em primeiro, o indígena em segundo e os africanos em terceiro, sempre ali como a raça mais inferiorizada, né? Então isso aí também era uma forma de hierarquização das raças. Então dessa forma, pessoal, era uma coisa comum, disseminada entre os cientistas do século XIX fazer isso. E muitas vezes porque eles já tinham ideias pré-concebidas sobre o que eles consideravam essa hierarquização, né? Hoje a gente sabe que não tem hierarquização nenhuma, não existe isso, né? Não existe raça entre os seres humanos, né? O ser humano, ele tem a questão aí do crânio de ser humano, né? Não tem a questão da raça, né? Negra tem um crânio, aliás, não tem nem a raça, né? Assim, não tem a questão da raça negra ter um crânio específico, nem a raça branca, nem a raça ameríndia, né? Que seria a raça parda, enfim. Não existe isso hoje, né? Mas, enfim, no século XIX se colocava, tá? Bom, da frenologia, tá? Então a frenologia, tá aqui um exemplo, né? Então eu coloquei aqui, ó. Vocês estão vendo aí, isso aqui é um crânio da forma como se pensava no século XIX. Então vocês podem ver ali que na parte, né, da esquerda aí do crânio, então tá ali, ó, domestic, aquela parte domestic, pessoal, segundo aí os homens aí pretensamente cientistas do século XIX, o que eles diziam? Eles diziam que aquela parte ali nos negros era mais desenvolvida, que tinha a ver, pessoal, com a questão da servidão, né? Tinha a ver com a questão da escravidão. Então, segundo eles, aí, a parte doméstica, quanto mais desenvolvida ela era, mais o sujeito ia ser submisso. Então, era o caso dos escravos, né? Então, eles tinham isso daí. Então, o que acontece? Esse modelo aqui com a pessoa branca, segundo os cientistas aí do século XIX, né? Era o modelo perfeito, que teria todas as partes ali mais ou menos equilibradas, só que as partes ali, por exemplo, aquela parte ali da Spiring, vocês estão vendo ali, então tá ali consciência, tá ali a questão da autoestima, ela seria maior nos brancos, né? Então nos outros não, nos outros seria menor, seria menos desenvolvida, né? Enfim, e aí, pessoal, a questão ali da parte animal, vocês estão vendo ali ao redor da orelha, aquilo ali, né, seria mais desenvolvida em civilizações menos desenvolvidas, né? Então, a questão assim de quanto mais a parte animal é desenvolvida, menos é o ser humano branco, né? Então, essa era a questão aí no século XIX, tá? Esse estudo da frenologia. Se utilizava isso para estudar até criminosos, né? Então, tem algumas coisas ali, por exemplo, ali... por exemplo, a questão da percepção, né, se o cara fosse muito habilidoso assim para fazer os crimes, enfim. Então, pessoal, isso aí era o que se utilizava como pretextamento científico, né, para tentar entender aí o ser humano, né? Então, assim, ciência já foi isso, né? Quando se explicava pelo monogenismo, era a ideia de que todo o ser humano vinha de Adão e Eva. Então, a partir do momento então que as pessoas iam perdendo essa ligação original com Adão e Eva, elas iam ficando menos desenvolvidas, né? E o poligenismo já era outra coisa, porque admitia ali a existência de vários núcleos humanos diferentes surgindo em cada lugar com raças então diferentes. Então esse era o poligenismo, ou seja, de muitos, né? Poli. Então, o que vai acontecer? Quando Darwin, né, começa lá a ideia da pesquisa sobre a origem das espécies, mesmo com essa pesquisa do Darwin, que ali rompia com os padrões tradicionais, as correntes do monogenismo e poligenismo, ao invés de usar essa pesquisa do Darwin para mudar seus pressupostos, eles na verdade reafirmaram, né? Então, a partir do darwinismo, na questão científica, então eles passaram a dizer que os seres humanos brancos eram mais evoluídos do que os seres humanos ameríndios, amarelos ou negros, né?
Então não aconteceu a mudança dos pressupostos, na verdade houve o reforço, né? Tem que ficar claro aqui, não que o Darwin estivesse querendo que isso acontecesse, né? Até porque o Darwin tem passagens onde ele reconhece a culpa dos ingleses sobre muita exploração que aconteceu sobre os povos da Ásia, da América e também da África, né? Principalmente da África, né? Ele tem passagens onde ele reconhece isso. Mas o que fizeram com a ciência dele foi uma coisa que ele não queria que fizessem, né? Que era utilizar para esses pressupostos aí de hierarquização, tá, pessoal? Então, por enquanto é isso aqui. Na próxima aula a gente vai mostrar como é que isso foi elevado para o século XX e como que a ideia de etnia foi ultrapassando, foi suplantando essa ideia de raça, pelo menos na parte da ciência aí, na parte acadêmica, né? Então a gente vai ver mais ou menos aí como isso foi acontecendo. Então, pessoal, é isso que tinha para falar por enquanto. Obrigado.